Hoje eu tenho o prazer de receber no programa da tarde o Marco Aurélio. Ele é químico e vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o impacto do mofo, que parece ser tão inofensivo, mas, menino, dá um problema, principalmente para mim que tenho problemas respiratórios. Marco Aurélio, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui participando do programa da tarde, né? E poder contribuir um pouco com as orientações que a gente poder trazer para vocês e da importância dos cuidados que temos de ter nesse momento, então, de chuva, né? Que a gente está passando para o nosso inverno aqui no Piauí, né? Nesse momento em que a gente vai ter a umidade elevada do ar, isso acarreta alguns problemas e alguns cuidados que devemos estar sempre atentos em nossas casas, né? E no nosso ambiente de trabalho também. Com certeza. Olha, eu tenho criancinha pequena, meu filho tem 6 meses. Então, sempre tento tomar muito cuidado com isso. Mas eu já quero começar te perguntando essa relação entre umidade e mofo. Choveu, a probabilidade é maior de ter mofo em casa, né? Bom, o mofo ele vai estar presente corriqueiramente no nosso dia a dia, através de esporos que são invisíveis, né? A gente não vai conseguir observar olho nu. Porém, com a incidência de chuva maior, aumenta a umidade relativa do ar. E quando essa umidade passa de 60%, aí os riscos aumentam. O ideal seria um controle de 50% a 55%. No nosso período que não é o chuvoso, sofremos com o inverso. Mas nesse momento elas chegam a 80% em alguns locais e dependendo do ambiente em si, fechado, enclausurado, pode chegar a 80%. Isso é o ambiente propício para a proliferação desses esporos e a formação das colônias que a gente chama de mofo, né? Comumente a gente costuma chamar de mofo, que é um fungo que se prolifera em grandes quantidades. Meu Deus, e olha, menino, realmente é um problema, porque assim, como eu te falei, eu tenho problemas respiratórios, mas existe mesmo essa relação do mofo e da intensificação de problemas respiratórios, Marco? Sim, olha, nós temos duas situações que comumente as pessoas confundem, né? Sim. Que é o bolor. Exato. E o mofo. Na prática, são são duas faces de uma mesma moeda, vamos chamar assim. O bolor, ele é o início, é a fase inicial dessa proliferação desses esporos. É tanto que ele se apresenta de forma, parece um algodão, meio felpuda, esbranquiçada ou cinza. Isso é o bolor. Como muito, muito comum nas frutas, até quando a gente guarda em algum ambiente, até mesmo na geladeira por um longo período de tempo. Só que o mofo ele é um pouco mais perigoso. O mofo em si é aquela mancha já escura, que está naquele cantinho onde parece despercebido ali, tá? E quando você já tem uma predisposição para problemas respiratórios como asma, sinusite, rinite, isso pode acelerar esse processo, tá? O ideal para que possamos controlar um pouco essa umidade é a aeração. A aeração nada mais é do que permitir com que tenhamos em nossa casa o que a gente chama de ventilação cruzada. É você abrir uma porta, abrir uma janela e deixar o vento circular correr, por né, esse que a gente período. chama assim, vento correr aqui no Piauí. Diga-se de passagem, do ponto de vista técnico e científico, o correto seria uma troca de ar a cada 6 vezes por hora em cada ambiente da nossa casa. Né? Claro que eu estou falando de um local que às vezes não vente bastante, sim, mas só o fato daquela janela e porta já estar aberta e ocorrer essa troca gasosa ali dentro já vai melhorar significativamente aquele ambiente, diminuindo assim a sua umidade. Que maravilha, Marco. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui, nos ajudando a combater este inquilinozinho que muitas vezes enche a nossa paciência, viu? Porque fica aquela mancha feia, estimula realmente para quem tem problemas respiratórios. Mas eu queria entender se o mofo, além desses problemas estéticos, ele também traz mais do que, por exemplo, um incômodo respiratório. Existem doenças que, de fato, podem ser desenvolvidas através desse contato? Sim, talvez a estética seja o menor dos problemas, né? Claro, fica aquela mancha escura, aquela mancha esverdeada, aquilo ali. Imagine uma grande floresta e quando você vai limpar aquilo, se não usar os produtos corretos, você pode estar espalhando aquelas sementes de esporos para outro ambiente da casa. E aí, quando ocorre a inalação, você pode acontecer, tá? Uma irritação das mucosas, e se isso chegar ao pulmão, são os piores locais de tratamento de fungos, tá? Então, parece simples, parece tranquilo, mas nós temos dois atores muito sensíveis a isso, que são as crianças e os idosos, tá?
Principalmente criança quando tá engatinhando e tudo, que Leva vai, tudo pra boca, tem a pega curiosidade, tá naquela que a gente outra chama, segundo o Piaget, na fase fálica, que tudo que ele tem, ele coloca na boca, ele leva direto. É desse jeito. Daí, aí surge os maiores problemas, é quando ele está nas nossas vias respiratórias. Claro, quando ele está na estética também é desagradável, né? Você olha para aquilo ali, dá a impressão de desleixo, mas só que isso, infelizmente, isso é comum nesse período. Mas temos que estar atento todo o período do ano. Sem falar também dos nossos pets. Os nossos animais de estimação, eles sofrem esses pets, bastante. eles também podem desenvolver algum problema? Sim. Eu tô com um caso desse no meu próprio apartamento aqui. Eu tenho um gato chamado Luke Skywalker. Como é o nome do gato? Luke Skywalker. Ai, adorei! E o Luke esses dias estava espirrando e a minha filha, pai, vamos levar ele no veterinário. E a gente levou, e era 2 aspectos. Não era só interno, como também externo. Propício, causado justamente, proporcionado por conta da presença de fungos. Ele tem um hábito sui generis de ficar se escondendo dentro do sofá, que é um ambiente, naquela parte interna, nesse período também gera muito mofo. Eles estão ali na parte ainda de esporos e eles são muito sensíveis. Principalmente gatos e cachorro, ele tem essa parte do olfato muito sensível. Eles estão cheirando tudo, uma curiosidade, e aí ele estava espirrando bastante. Então, quando nos nossos animais de estimação, ele requer um cuidado dobrado. Por quê? Primeiro, temos que ter cuidado com o local que ele está frequentando. Sim. E segundo, com os materiais de limpeza que estamos usando para evitar esse problema, que é um erro muito comum. Não dá para evitar o mofo com o material de limpeza. O material de limpeza ele vai proporcionar a desinfecção, a asepsia daquele local, como hipoclorito de sódio, a nossa famosa água sanitária, desde que diluída 50%. Não é jogar aspersas de água sanitária. Eu já ouvi falar, é real isso, né? Você realmente tem que misturar a água sanitária com água para poder ter um efeito. Isso, justamente. Nós temos ali hipoclorito de sódio, e quando ele está diluído é que ele vai formar vai sofrer uma reação química, e aí ele vai formar um pH mais ácido ou mais básico, a depender do meio, e aí ele vai agir como um desinfectante, tá? E cuidado, gente, eu sou do Conselho Federal Regional de Química também, da 18ª região, e a gente tem uma política lá de toda a oportunidade que a gente tem com vocês da imprensa, e que os formadores de opinião fujam das misturinhas. Aquele negócio de misturar vinagre com água sanitária, com álcool. É lindo no TikTok, dá rios, dá like, mas na prática é extremamente perigoso para a saúde humana, tá? Vai liberar ácido clórico, vai liberar outros componentes à base de amina, que você também pode ser sensível, pode ser alérgico a esse tipo de componente. Então a gente sempre aconselha, não vá acreditando naquilo que você vê na internet. Use a coisa correta para tratar o problema. Por exemplo, para a limpeza, água sanitária, sabão, são essas coisas. Um álcool em gel para limpar uma superfície, né? Vinagre é um tempero. Ele tem um ácido, tá? A gente chama de ácido acético, 6,5%. Mas não é o suficiente. Não, e também aquilo é usado no alimento para justamente amolecer um pouco o alimento, facilitar a cocção, tá? O bicarbonato. O bicarbonato é fermento químico, ele é usado para o TikTok em bolo e tudo. Amor, jogar as misturinhas fora, pelo amor de Deus. As misturinhas, inclusive, causaram mortes já no Brasil, ano passado. Vocês presenciaram alguns casos que ocorreram por conta de misturas. A gente, inclusive, lá no Conselho, tem um joguinho chamado Mistura Explosiva, que é um card game que a gente criou no Conselho. E a gente distribuiu em algumas escolas aqui do estado. A gente sempre demonstra, porque a gente quer mostrar o perigo que essas misturas podem causar. Desde explosões. Numa máquina de lavar, você mistura ali bicarbonato com um vinagre ou com outro tipo de ácido, pode causar uma explosão, literalmente, da sua máquina de lavar. Pelo amor de Deus, não tem um negócio desse. Não. A liberação de gases em locais fechados, que pode causar um problema sério de inalação, levando a desmaios, levando a uma série de... Então, cuidado para não resolver um problema... Causando outro problema, tá? Você tem que estar sempre atento. Marco Aurélio, muito obrigada por ter vindo hoje aqui, compartilhar conhecimento, informação para quem está em casa, porque esse assunto, muitas vezes a galera trata como se fosse um mofo inofensivo, e você está vendo aqui na entrevista, não é não, viu? Além de problemas com a saúde dos humanos, também há problemas na saúde dos animais. Muito cuidado com as misturinhas, não vai pela cabeça do pessoal do TikTok, tá bom? Pega a água sanitária, mistura com um pouquinho de água e faz a limpeza, certo? E sempre que for adquirir algum produto de limpeza,
veja se ele é certificado, se tem o rótulo da Anvisa, se tem um químico responsável, porque outra batalha nossa no Conselho Regional de Química e Federal de Química, procure sempre certificar daquilo que você está comprando. Não vá por aí comprar qualquer coisa sem uma credibilidade para usar no seu lar. Pode ser perigoso. As pessoas que mais você ama estão ali e cuide bem delas. Parabéns, Marco. Parabéns pelo seu posicionamento. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo hoje. Obrigado, Espero estamos recebê-lo à disposição. novamente em breve, combinado? Combinado, estamos à disposição para qualquer assunto nessa área da química, estamos prontos a contribuir. Ai, com certeza, viu, Carla? Carla, você faz as misturinhas na sua